Olá, tudo bem? A paz. Continuando no nosso estudo das narrativas da infância de Jesus, nós chegamos agora em Lucas capítulo 2. Vamos ver versículo 1 a 21, que tratam do nascimento e da circuncisão de Jesus. Vamos juntos, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos faça entender bem e comungar bem, saborear bem a Sagrada Escritura que contém a palavra viva de Deus. Uma comparação dos dois lados do díptico dos nascimentos mostra logo as semelhanças e as diferenças entre eles. Depois da simples menção do nascimento de João, a narrativa precedente falava da circuncisão e, sobretudo, do nome dado ao menino, isto é, de sua identidade verdadeira e de sua missão revelada profeticamente por Zacarias. A narrativa presente insiste no nascimento do menino, mas também em sua identidade revelada pelo anjo aos pastores. Daqui para frente, o acento é posto na pessoa do recém-nascido e não em sua missão profética. A narrativa sobre Jesus opõe fortemente a pobreza de seu nascimento à ressonância gloriosa e cósmica que se seguiu. Enquanto as pessoas ainda se interrogavam a respeito de João, aqui tudo já era desvendado aos pastores. Então vamos lá. Nascimento de Jesus, versículos 1 a 7. A cena se passa em Belém, Bethlehem. Isto é, a casa do pão, ou também casa de Lahame, deusa cananeia. Nesta cidade de Judá, 7 quilômetros ao sul de Jerusalém, tinha nascido Booz, Jessé, Davi. Dela devia sair o novo Davi, segundo Miqueias, capítulo 5, versículo 1. De modo que Lucas lhe dá o título de cidade de Davi, título que habitualmente designava Jerusalém, a capital. O nascimento de Jesus teve lugar durante o primeiro recenseamento da época de Quirino, governador da Síria. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, foi feito um recenseamento sob Quirino, mas somente a partir do ano 6 da nossa era. É exata esta informação? O que você acha? Seja como for, Quirino podia ter sido encarregado da política romana no Oriente Próximo desde o ano 12 de nossa era. Isso explicaria a fórmula inadequada de Lucas, falando de primeiro recenseamento. Ele quereria distingui-lo de outro, feito no ano 6, conforme Atos, capítulo 5, versículo 37. Na Síria, a operação recenseamento se realizava geralmente de 12 em 12 anos. Poderemos então deduzir que o primeiro recenseamento foi feito mais ou menos no ano 6 antes da nossa era. Um decreto de César Augusto ordenou o recenseamento de toda a terra, isto é, de todo o Império Romano. Bom administrador, Augusto queria saber o número exato de homens disponíveis para o serviço das armas e a situação das riquezas para uma melhor regulamentação dos impostos. Conhecem-se os recenseamentos que ele mandou fazer na Gália, na Espanha, no Egito, na Síria. Os homens deviam inscrever-se no lugar onde moravam ou em sua cidade de origem. Agora, apesar disso, parece inacreditável ser necessário viajar da Galiléia para a Judéia a fim de pagar o imposto. Mas se José morasse em Belém, no seio de sua família, como deixa perceber Mateus,
compreenderíamos melhor por que devia primeiro tirar Maria da tutela paterna em Nazaré antes de levá-la para sua casa em Belém. Há exegetas que recusam a historicidade do nascimento de Jesus em Belém. Ele teria nascido em Nazaré. A tradição cristã é que teria deslocado o lugar do seu nascimento em função da profecia davídica de Malaquias, de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Devemos pelo menos reconhecer a origem antiga dessa tradição, uma vez que Mateus e Lucas, independentemente um do outro, a testemunham. Além disso, Paulo lembra expressamente a origem davídica de Jesus, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, o que lemos em Romanos capítulo 1, versículo 3. Ora, nessa época, as pessoas simples do povo pouco sabiam a respeito de sua tribo de origem, a não ser que permanecessem ligadas à cidade de seu ancestral. A designação de José como filho de Davi sugere, por isso, alguma ligação com Belém. Se essa hipótese se justifica, José volta ao teto familiar, uma daquelas pequenas casas de Belém, cuja peça única é contígua a alguma gruta que serve de estábulo, como acontece, né, ainda hoje nessa região. Não havia lugar para eles, continua Lucas, no quarto de hóspedes, isto é, na sala do caravansará, ou simplesmente na sala da estadia, o termo grego katalima. Quarto de hóspedes não deve ser traduzido por hospedaria, porque para hospedaria Lucas usa o termo pandoxeion. A tradição, canalizada por São Justino, na metade do século II, seguirá São Justino vai manter e propagar essa tradição segundo a qual Jesus teria nascido numa gruta. Não é, portanto, tão destituída de probabilidade. Orígenes depois a corrobora e indica como lugar da gruta aquele sobre o qual Constantino mandou construir uma basílica de 5 naves, um dos mais belos monumentos da Palestina cristã. O nascimento de Jesus é descrito com a maior simplicidade. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e reclinou numa manjedoura. O texto é sóbrio. A expressão filho primogênito anuncia a narrativa da apresentação. Num contraste surpreendente, bem à moda de Lucas, a menção da manjedoura e da falta de lugar preparado prepara a acolhida dos anjos e a designação messiânica. Cada pormenor da narrativa tem sua importância, até mesmo o fato de que Maria enfaixou sozinha, pessoalmente, o menino. Ela, ao contrário de Isabel, estava sozinha. Além disso, dizia a tradição judaica que as santas mulheres de Israel davam à luz sem dor, como Joquebede, a mãe de Moisés. Lucas não é explícito a esse respeito, mas o proto-evangelho de Tiago suprirá esta lacuna. O texto de Lucas já tem bastante milagres para que seja necessário acrescentar-lhe outros, não é verdade? Comparemos antes esses elementos com o nascimento de Samuel. Segundo o pseudo-Filon, naqueles dias Ana concebeu e deu à luz a um menino, ao qual deu o nome de Samuel, que significa forte, nome com o qual Deus, o Fortíssimo, o havia chamado, ao anunciá-lo por meio de uma profecia. Ana sentou-se e amamentou o menino até a idade de 2 anos. Depois subiu ao templo para apresentar o menino.
Agora a gente passa para o anúncio dos pastores. Mas antes disso, em que dia que Jesus nasceu? Estamos tão habituados a festejar o Natal no dia 25 de dezembro que a resposta nos parece evidente. E nem refletimos que os evangelhos não dizem nada sobre este assunto. Parece que foi aproximadamente no fim do século no fim do reinado de Constantino, falecido ali em 337, que se decidiu celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. O imperador Aureliano mandara que se celebrasse nesta data, que é o solstício de inverno, isso no hemisfério norte. Isto é, o momento em que a força do sol, até então decrescente, começa a crescer. A festa do Natalis Solis Invicti, do sol que renasce invicto, foi provavelmente para cristianizar esta festa pagã que a igreja decidiu celebrar na mesma data, o Dies Natalis, de onde vem o uso do termo Natal, isto é, o dia do nascimento do verdadeiro sol nascente. Isso aconteceu talvez quando se construía por ordem de Constantino uma basílica sobre o túmulo de São Pedro, na colina vaticana, que era um dos lugares privilegiados de culto solar. E é interessante que o mais antigo mosaico cristão atualmente conhecido, o do Mausoléu dos Juli, no cemitério do Vaticano, que data da metade do século III, represente precisamente Cristo Sol em sua carruagem triunfal. Em todo caso, no cronógrafo de 354, calendário romano civil e religioso, lemos que no dia 25 de dezembro, no 8º dia das calendas de janeiro, Cristo nascido em Belém, da Judéia. Essa data é, portanto, romana, mas se impôs rapidamente na cristandade do século IV, como data da celebração da glória de Deus que se manifesta em Jesus, que ilumina todo o homem.